Eu não sei nem por onde começar esse desabafo. Talvez porque eu mesma ainda esteja tentando entender o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Tenho 34 anos, e até semana passada eu achava que conhecia minha família, que entendia de onde eu vinha, que o amor e as brigas que marcaram minha infância tinham um sentido mais ou menos comum a qualquer outra história de pai, mãe e filha. Mas, de repente, tudo desmoronou. Tudo o que eu acreditava sobre meus pais, sobre o casamento deles, sobre quem eles eram um para o outro, e, principalmente, sobre quem eles foram para mim, se transformou em algo que eu não consigo nem nomear direito. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações, para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Tudo começou no domingo passado. Eu acordei com o celular vibrando, e a primeira coisa que vi foi uma mensagem da minha tia me avisando que meu pai tinha morrido. Ele vivia na Turquia, país onde nasceu, e com o qual eu sempre tive uma relação confusa. Fui poucas vezes lá, e cada viagem era uma mistura de nostalgia e desconforto. Meu pai sempre dizia que aquele era o lugar dele, que lá ele era respeitado, compreendido. Eu, na minha ignorância de filha, nunca questionei o que isso realmente queria dizer. Só agora entendo o quanto essa frase carregava. Quando recebi a notícia, eu fiquei paralisada. A gente não se falava com frequência, mas ele era meu pai. Era a figura que, mesmo à distância, eu ainda tentava entender e amar. Chorava sem saber se chorava pela perda dele ou pela lembrança do que eu gostaria que ele tivesse sido. Foi nesse estado, meio zonza de tanta confusão, que chegou a mensagem da minha mãe. Era um texto longo, mas direto. Nenhum rodeio, nenhum drama. Ela começou dizendo que sabia que aquele não era o momento certo, mas que não existia outro momento possível. Disse que o medo dela tinha acabado junto com a vida dele, e que ela não podia mais continuar calada. E então, em poucas linhas, ela destruiu toda a imagem que eu tinha construído do meu pai, e, de certa forma, da minha própria história. Minha mãe contou que o casamento dela com meu pai nunca foi o que parecia. Que desde o início ele foi controlador, possessivo e, por vezes, cruel. Que ele não aceitava o jeito dela, não tolerava as opiniões, não suportava ver uma mulher brasileira, livre, com vontade própria. Que o amor que ele dizia sentir era, na verdade, uma obsessão disfarçada. E que, por muito tempo, ela acreditou que podia salvá-lo, que podia transformá-lo, que o amor era capaz de amolecer qualquer dureza. Mas não foi isso que aconteceu. Ela contou que, depois que casaram, ele começou a decidir tudo. O que ela vestia, com quem ela falava, quando podia visitar os pais. Disse que até as roupas mais simples viravam motivo de discussão, que o fato de ela rir alto em público era interpretado como falta de respeito. Aos poucos, ela foi se calando, se moldando, se apagando. E quando eu nasci, tudo piorou. Meu pai se tornou mais agressivo, mais desconfiado, mais controlador. Ele dizia que o mundo estava cheio de más influências, que a cultura ocidental era decadente, que ele precisava me proteger. Mas, na prática, o que ele fazia era afastar a minha mãe de tudo e de todos. Ela contou que viveu anos com medo, que chegou a pensar em fugir, mas que não teve coragem porque ele ameaçava levar embora a mim, a filha que ela mais amava. Disse que ele falava com naturalidade sobre mudar de país, sobre ir embora da noite para o dia, e que ela sabia que ele teria meios de fazer isso. Minha mãe escreveu que a avó paterna, a mãe dele, foi cúmplice de tudo, que ela fingia não ver o sofrimento da nora, e que, muitas vezes, reforçava o comportamento do filho. Dizia que mulher boa era mulher que obedecia, que mulher que falava demais perdia o respeito do marido. Disse que, quando as duas brigavam, ela se voltava contra minha mãe, fazia intrigas e espalhava mentiras. Eu cresci achando que meu pai era um homem sério, rígido, mas justo. Sempre o admirei pela disciplina, pelo orgulho das origens, pelo jeito seguro com que falava das tradições da Turquia. Lembro dele me ensinando palavras em turco, me mostrando fotos antigas da família, me dizendo que eu devia ter orgulho do sangue que corria nas minhas veias. E agora, ao reler aquelas palavras da minha mãe, tudo isso ganhou outro significado. Ela contou que, quando eu era pequena,
Muitas das brigas que eu presenciei, e que eu achava que eram coisas comuns entre casais, eram na verdade momentos de puro terror. Disse que, às vezes, eu era usada como desculpa, como ferramenta de chantagem. Que ele dizia que eu precisava aprender desde cedo quem mandava na casa. Que ele não deixava ela me acalmar quando eu chorava, dizendo que aquilo era coisa de mãe fraca. Eu fiquei lendo e relendo aquela mensagem, sentindo o chão abrir sob meus pés. Minha mãe, aquela mulher calma, que sempre evitava falar mal do meu pai, que sempre dizia que o casamento tinha sido difícil como todos, estava me revelando uma história de dor que eu nunca imaginei. Ela disse que manteve o silêncio por mim, que tinha medo de que, se falasse, ele realmente cumprisse o que ameaçava e me levasse embora. Quando ele se mudou de volta para a Turquia, há mais de 20 anos, eu fiquei com ela. Eu tinha uns 13 anos, e lembro que achei aquilo normal, como se fosse apenas uma separação complicada. Minha mãe me dizia que ele precisava cuidar dos negócios da família e que, por enquanto, seria melhor assim. Ele continuou mandando mensagens e ligações, e eu me sentia amada à distância. Hoje entendo que ela estava tentando me proteger até o último instante, mantendo viva a imagem de um pai que nunca existiu da forma como eu acreditava. Ela me contou que, antes dele ir embora, ela planejou a separação em segredo, que só conseguiu fazer isso porque contou com a ajuda de uma amiga, e que mesmo assim viveu anos com medo de que ele voltasse para buscá-la, para se vingar, ou para me afastar dela. Disse que ele tinha amigos influentes, que a sogra incentivava esse controle, que chegaram a inventar histórias sobre ela, dizendo que era instável, que não era uma boa mãe. Eu sempre achei estranho como, mesmo depois de separados, ela ficava nervosa quando recebia uma mensagem dele. Parecia um medo silencioso, disfarçado de precaução. Eu, ingênua, achava que era ressentimento, e até cheguei a achar que ela exagerava, que devia deixar o passado para lá. Agora eu entendo o quanto ela carregou sozinha. Minha mãe disse que o medo a impediu de falar por mais de 20 anos. Que, mesmo com o oceano entre eles, ela ainda temia o poder que ele tinha, o jeito como manipulava as pessoas, a influência que exercia sobre a família turca e até sobre alguns amigos dela. Disse que só agora, com a notícia da morte dele, ela sentiu o corpo aliviar, como se a respiração voltasse depois de anos presa. Mas o alívio dela virou a minha ruína. Eu fiquei dias sem conseguir responder. Fiquei parada, olhando para o teto, lembrando de tudo o que vivi e tentando reorganizar as peças da minha infância. As viagens, as brigas, as ausências. Lembrei de quando ele me levava para ver a avó paterna, que sempre me olhava com um ar de superioridade, como se eu fosse um produto do erro da mãe brasileira. Lembrei de como ela tratava minha mãe como se fosse inferior, e de como eu, sem entender, acabava reproduzindo aquela distância. Hoje percebo o quanto a minha mãe foi forte por continuar, por ter permanecido viva emocionalmente, mesmo depois de tudo. Mas também sinto raiva, porque ela só me contou agora. Porque eu vivi mais de 3 décadas acreditando em uma mentira, defendendo um homem que fez ela sofrer, idolatrando uma figura que existia só na minha imaginação. Eu sei que não existe tempo certo para certas verdades, mas eu me sinto despedaçada. Tenho olhado as fotos antigas e não consigo reconhecer o rosto do meu pai sem sentir repulsa e tristeza. Ao mesmo tempo, dói saber que ele era meu pai, que parte dele está em mim. Fico me perguntando o quanto do meu jeito vem dele, o quanto das minhas próprias falhas tem a ver com essa herança emocional. Minha mãe disse que nunca quis me fazer odiá-lo, que o amor dela por mim foi o motivo para o silêncio, que preferiu que eu crescesse acreditando em uma história bonita a me ver crescer com medo e rancor. Mas agora que eu sei, eu não consigo dormir. Sinto um nó na garganta o tempo inteiro. Tenho pesadelos, lembranças distorcidas da infância, fragmentos que antes não faziam sentido e que agora parecem se encaixar num quebra-cabeça horrível. Ela me pediu perdão por ter demorado tanto. Disse que entende se eu nunca a perdoar, mas que não podia morrer com esse segredo. Que precisava que eu soubesse, para entender o que ela foi obrigada a suportar. E eu, aqui, não sei mais quem sou. Tem sido impossível me concentrar no trabalho. Cada vez que alguém fala do pai, eu me sinto um pouco menor. As pessoas dizem que o tempo cura, mas como curar algo que parece ter desfeito a base de quem você é? Tenho tentado escrever sobre isso, talvez por isso esteja aqui, desabafando com vocês. Porque eu não consigo falar disso pessoalmente. Minha voz falha, minhas mãos tremem.
Tenho vontade de chorar o tempo inteiro, mas também tenho vontade de gritar, de perguntar a ela por que esperou tanto. Meu pai foi enterrado há 2 dias. Não consegui ir ao funeral. Fiquei sabendo que a avó paterna, já bem idosa, chorou e falou sobre o filho exemplar que ele foi. Eu li aquilo numa postagem de um primo e senti o estômago virar. Ninguém lá sabe o que ele fez, ninguém sabe o que minha mãe passou. Talvez nunca saibam. E parte de mim se pergunta se eu deveria contar, se eu deveria expor tudo. Mas outra parte sente vergonha, medo, uma sensação de que não há reparação possível. Agora, sozinha no meu apartamento, tenho revisto toda a minha vida. O jeito como cresci desconfiada, como sempre me cobrei demais, como tive medo de decepcionar os outros. Talvez tudo venha dali, de um ambiente onde o amor era confundido com controle e obediência. Minha mãe vive em outra cidade, e eu ainda não tive coragem de vê-la. Tenho medo de desabar, medo de não saber o que dizer. Porque, ao mesmo tempo em que a admiro pela coragem de ter sobrevivido, eu me sinto destruída por ela ter me deixado viver tanto tempo na ignorância. Tem horas em que penso que ela devia ter contado antes, quando eu era adolescente e começava a entender o mundo. Talvez eu tivesse crescido com mais empatia, talvez tivesse entendido melhor as ausências dela, os olhares tristes, os silêncios nas festas de família. Mas ao mesmo tempo, eu entendo o medo. Ele era real. Ele controlava tudo. Às vezes penso em como a vida é cruel. Como as pessoas podem viver anos ao lado de alguém e ninguém perceber o que está acontecendo. Me pergunto se algum dos amigos dele sabia, se alguém desconfiava. E se sabiam, por que ninguém fez nada? Desde que recebi aquela mensagem, não consigo mais comer direito. Tenho passado as noites acordada, relendo as palavras dela, tentando me acostumar com a nova versão da minha própria história. Tenho pensado em procurar terapia, mas ainda não consegui nem dar o primeiro passo. É como se uma parte de mim estivesse congelada, e a outra estivesse desmoronando. O que mais me assombra é pensar que minha mãe viveu com medo de perder a própria filha. Que, em algum momento, ela achou que ele seria capaz de me tirar dela, de me arrancar da única pessoa que de fato me amou de forma segura. E talvez tivesse razão. Ele era persuasivo, inteligente, sabia manipular. Agora ele se foi, e eu fico com os pedaços. Com a raiva, a culpa, a tristeza e a sensação de que nunca mais vou conseguir olhar para o passado sem sentir nojo. A morte dele não trouxe paz. Trouxe revelações. Trouxe o eco de um silêncio que durou tempo demais. Trouxe uma mensagem que destruiu não só a lembrança de um pai, mas a inocência de uma filha. E eu, aos 34 anos, me sinto como uma criança perdida outra vez. Eu só queria poder voltar no tempo e enxergar minha mãe diferente. Queria poder abraçá-la quando ela chorava escondido, entender o que acontecia por trás das portas fechadas. Queria ter sido mais madura, mais atenta. Mas o tempo não volta. Hoje, o que me resta é tentar juntar o que sobrou, uma verdade tardia, uma mãe exausta e uma filha devastada. E, por mais que eu tente, ainda não sei se algum dia vou conseguir perdoar o silêncio dela. Ou se algum dia vou conseguir perdoar o amor que tive por ele. Tudo o que sei é que uma única mensagem foi suficiente para destruir o que eu acreditava ser a minha vida inteira. E desde então, eu nunca mais consegui dormir em paz.